Os estudos modernos sobre emoções, que são criadas no nosso cérebro límbico, tem um alquimista aqui dentro que cria as emoções o tempo todo. Os estudos modernos dizem que as emoções, elas podem permanecer em nós guardadas há décadas. E o nosso cérebro, ele tem dois tipos de memória. A memória existencial, que grava todas essas emoções, e a memória de uso contínuo, que faz com que a gente possa viver, se locomover, trabalhar e seguir a nossa vida. Mas tem um arquivo que grava todas as experiências da nossa vida, junto com o nosso DNA, que nos transforma em seres únicos. E entre essas duas memórias, essas duas consciências, é importante associar isso como se tivesse dois salões grandes e um deles tem uma porta bem fechada. E é onde estão guardadas as emoções arquivadas ao longo da nossa vida. E que no dia a dia faz com que a gente leve a nossa vida baseada nas experiências que nós vivemos. Então, significa que eu e você ficamos carregando bagagem desnecessária. E essas bagagens desnecessárias, pode ser que algumas delas sejam água podre. Ô, Giovanni, o nosso corpo tem 70% de água, de líquido. E dizem que as águas, as mágoas guardadas, arquivadas, nos travam. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O meu método é um método não tradicional. Timidez, vergonha, medo irreal, desproporcional e irracional, escassez, senso de não merecimento e todas as outras formas de emoções guardadas e arquivadas travam a nossa vida para que eu não alcance êxito e alcance nessa terra abundância e prosperidade. Então, todo dia eu preciso ficar limpando essas emoções que estão retidas dentro de mim. E como que eu consigo isso, Giovanni? A ciência moderna está mostrando também que o nosso coração tem um centro de inteligência. O nosso coração, ele pensa, sente e decide. E diferente das emoções, os sentimentos que são criados pelo coração, por exemplo, gratidão e amor, gratidão e perdão têm um poder imenso, só que são sentimentos. E os sentimentos, eles permanecem conosco por um período de até 20 minutos. E as emoções permanecem conosco por décadas. Então, no meu método não tradicional, como que eu ensino as pessoas a aprender a destravar e levar a sua voz ao mundo? A falar claro, extremamente claro, persuasivo com a espiritualidade, não tratando os sintomas. Eu não trato a timidez, a vergonha, o medo, eu converso com você, com o seu ser, eu aprendo a viver quem eu sou na essência, minha identidade, quem eu sou, minha autoridade, governo. Quando eu aprendo isso, eu começo de um ciclo de aprendiz, passo a ser aceito como um iniciado, começo a aprender esse conhecimento que transcende e eu chego à transformação. Plim, ao mago. Então eu aprendo que o meu corpo, se a minha mente for sã, a razão minha for sã, o meu corpo será são. Eu aprendo que a energia fluindo por todo o meu corpo, o medo não existe, a escassez não existe, a timidez não existe. E eu tenho o controle da situação. O mago e a maga têm o controle da situação. Plim. Então é transformação. Quando eu aprendo a saber quem eu sou, da onde eu vim, o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, eu descubro algo que é incrível. Eu descubro sobre a intenção. Qual é a minha intenção? Não é sobre mim. Não é sobre eu mesmo, é sobre o que eu estou fazendo aqui. E quando eu descubro isso, é o segundo momento mais importante da minha vida,
O primeiro é quando eu nasci e o segundo é quando eu descubro isso. E aí tudo começa a acontecer, começa uma transformação. E a minha vida muda, começa a fluir uma energia. E aí eu subo no palco, aí eu ligo a live, eu faço o meu vídeo, eu faço a minha apresentação, eu aprendo a canalizar a minha mente, o meu corpo e a energia que há em mim. E aí tudo pode acontecer. Plim! 6 de abril, começa as matrículas do treinamento de aprendiz a mago da oratória. E do dia 1º ao dia 6, às 21 da noite, aqui no Instagram, eu vou estar fazendo um mini curso que eu vou ensinar 10 códigos para você destravar e começar a falar em público. E eu vou falar um pouco também sobre esse método não convencional, mas que é psicologia, que é ciência quântica, que é transformação, que é energia. E tudo pode acontecer. Plim, plim, plim. Espero você.